Oi, pessoal, bom dia. Vocês não estão vendo meu rosto, né? Mas eu vou estar explicando agora, né? Pelo que está anotado aí no caderno, fiz umas anotações para vocês entenderem. O sistema AB0, que é sangue, tá? Nós vamos ver fenótipo, genótipo do sangue, falar sobre a questão de transfusão sanguínea, o que cai na prova do Enem, questão do aglutinogênio, da aglutinina, vocês vão entender o que é isso, tá? E vamos lá, o cruzamento do sangue, ele tá dentro da primeira lei de Mendel. É aquele cruzamentozinho simples, porque o sangue, na verdade, nosso tipo sanguíneo, ele é formado por um par de genes, que é o nosso genótipo, tá? Então, por exemplo, o que é o fenótipo? É a aparência. Nós temos 4 tipos conhecidos de sangue. Todo mundo sabe isso aqui. Nós temos, a pessoa pode ser do tipo 0, que é o O, tá? Gente, o O, por exemplo, o meu é O, mas ele é chamado erradamente de O. Na verdade, o certo é você chamar o sangue O de 0. Eu vou explicar por quê. Porque o sangue, ele tem 2 proteínas que formam o nosso tipo sanguíneo. O aglutinogênio, ele forma o tipo de sangue e a aglutinina é o nosso sistema de defesa, que todos os grupos têm. Então, o que acontece com o sangue O? Por que está errado chamar ele de O e o certo é chamar ele de 0? Eu botei até errado aqui, eu botei zeno, é 0, tá? Por que está errado chamar o O de O, tem que ser 0? Porque ele não tem aglutinogênio. Ou seja, como ele não tem essa proteína, é como se ele fosse um sangue vazio. E é isso que faz dele doador universal. Ele pode ser doado para qualquer grupo porque ele não tem aglutinogênio. Então, por exemplo, num caso de acidente na rua, né, a ambulância anda sempre com sangue do tipo O, porque não dá tempo de fazer um teste sanguíneo para saber se a pessoa é A, B, AB, né? Então, o O, que é o 0, por não ter aglutinogênio, ele pode ser injetado em qualquer organismo, mesmo que a pessoa tenha um tipo sanguíneo diferente, ok? O A, o B, aliás, o A, por exemplo, o A, ele tem aglutinogênio do tipo A. O B tem aglutinogênio do tipo B e o AB tem aglutinogênio dos dois tipos, A e B, tá? Outra coisa, o AB, ele é receptor universal. O que significa isso? Ele pode receber de qualquer grupo sem problema nenhum. Ah, mas por que ele pode receber de qualquer grupo? Porque ele não tem sistema de defesa, que é a aglutinina, tá, gente? Então, ó, o AB, ele não tem sistema de defesa, que é a aglutinina. Então, ele pode receber sangue de qualquer grupo sem problema. Ah, e o A, já que a gente está falando de defesa, qual é o tipo de defesa que o A tem? Ele tem defesa contra o B. E o B tem defesa contra o A, tá? E o O, olha por que o O fica no prejuízo. Ele pode ser doado para qualquer grupo, mas não pode, só pode receber dele mesmo. Porque ele tem 2 sistemas de defesa. Olha só o problema, gente. Ele ajuda todo mundo, mas na hora de ser ajudado, ele fica no prejuízo. Porque ele tem a aglutinina anti-A e a aglutinina anti-B, tá? Agora vamos para o padrão do genótipo, né? Como é que é o genótipo do nosso sangue? Você tem um par de genes que forma qualquer grupo, tá vendo? Um par de genes porque um vem do pai e outro vem da mãe. E aí se juntam para formar o seu tipo sanguíneo. Isso aqui, gente, é decoreba, tá? Você tem que guardar. O I significa o quê? Imunoglobulina, que é a mesma coisa que sangue. Então, você viu essa letrinha I aqui, maiúscula ou minúscula, você já sabe que está falando de sangue. Então, por exemplo, o O, ele tem um tipo, ele é um sangue do tipo recessivo, tá? Homozigoto, porque tem um par de genes iguais, recessivo, ok?
Isso não muda. O padrão do O, que é o 0, é sempre esse aqui. O A e o B já tem uma particularidade. Olha só, tem dois tipos diferentes de A e tem dois tipos diferentes de B. O I eu acabei de falar que representa sangue, não é? Então, para você saber o tipo de sangue, você olha a letrinha que está aqui em cima. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem sangue A, tá? Mas qual é o tipo sanguíneo dela? Ela tem um par de genes iguais e dominantes. Então, ela é homozigota dominante. Mas também existe o tipo A heterozigoto, que é um par de genes diferentes. Então, essa pessoa é assim, mas ela é heterozigota. Olha aqui a questão, gente. Ela tem um A, tá? E esse zinho aqui tá vindo de quem, ó? Olha aqui, tá? E o B, o mesmo padrão. O B tem dois tipos. Ele pode ser homozigoto dominante, como ele pode ser heterozigoto. Olha que se o cara for B ou a mulher heterozigoto, ó. Ela tem um gene do B e o outro gene que veio de quem? Do O. Por exemplo, vamos dizer que o pai fosse B e a mãe fosse O, tá? Juntou, formou sangue nela B, mas é um sangue heterozigoto. Mais tarde ela pode ter, dependendo do casamento dela, filhos B, filhos O. E aí a gente vai ter que ver isso pelo cruzamento, não tem como adivinhar, tá? Aí aqui eu botei alguns exemplos de cruzamento. Só lembrando que é um cruzamento, né, da primeira lei de Mendel. Esse símbolo aqui representa a mulher, a fêmea, e esse daqui o macho, tá? O homem. Então vamos supor, uma mulher e um homem com sangue do tipo O, Izinho, se casaram. Como vão ser os filhos dele? Como vão ser o genótipo e o fenótipo desses filhos dele? Aí você vai fazer o cruzamento assim, ó. Pega o primeiro izinho aqui e junta com esse primeiro, ó. Izinho. Aí pega o primeiro aqui e junta com o segundo. Izinho, acabou. Aí vem aqui pro segundo, junta aqui com o primeiro, izinho. E esse com esse, izinho. Ou seja, gente, esse casal aqui, pela mulher ser O e o homem O, eles só vão poder ter filhos o quê? O, tá? O genótipo de todos os filhos tem que ser obrigatoriamente o quê? Izinho. 60% dos filhos tem que ser o quê? O, que é o fenótipo, que é o que a gente vê, o tipo sanguíneo, tá? Ah, não pode aparecer um A, um B? Não pode nesse caso, não tem como, tá? Vamos agora para outro. Aqui eu já botei uma mulher A heterozigota, para vocês verem a diferença, e um homem B heterozigoto. Vocês vão ver, gente, que quando o sangue é heterozigoto, a variação das respostas é maior. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar lá no primeiro, essas 4 respostas aqui que são os filhos, não é quantidade de filho não, tá, gente? São os tipos de genótipo que o cruzamento desse casal pode gerar, tá? O padrão genético que esse casal pode gerar nos filhos, não é a quantidade de filhos, tá? E sim as respostas genéticas que podem aparecer. Então, vamos lá. Você vai pegar o azão, vai juntar com bezão, vai ficar azão, bezão. Aí vem aqui, azão, izinho, aqui. Ao invés de você botar izinho, bezão, lembra que o dominante, isso aí é regra, tá? O dominante sempre vem na frente, aí vai ficar bezão, izinho, é só inverter. E o último, izinho. Olha como o genótipo dessa família é variado. Esse casal, ele tanto pode ter filhos do tipo, com sangue do tipo AB, A mais um A heterozigoto, B, um B heterozigoto ou 0, que é o O. Tá vendo? Que variação? Mas porque os dois são heterozigotos, tá? Esse é o genótipo,
Esse é o fenótipo. Agora, aí, gente, o que vai acontecendo? Vocês têm que ir fazendo cruzamento, né? Ah, se uma mulher AB casasse com um homem AB, aí você vai fazendo a distribuição das setas que você vai achar as respostas, tá? Não pode aparecer nada diferente na prática, na vida real, não pode aparecer nada diferente dessas respostas, ok? Beijos e eu espero que vocês tenham entendido.